Vamos abrir em Apocalipse 14, 5. Ontem nós terminamos com o verso 4, falando de por que os 144 mil são considerados as primícias. Primícias no sentido que eles são especiais. Embora todos são especiais aos olhos de Deus, essa colheita é especial e ela precisa ser feita antes que a grande colheita da grande multidão seja feita. Pela experiência que eles terão, que vai servir como uma demonstração de Deus para o universo, comprovando sua justiça em salvar aqueles que morreram ainda na escuridão do paganismo e do governo de Satanás, mas que foram sinceros e viveram de acordo com a luz que tiveram. No verso 5, diz que na sua boca não se achou engano. Com certeza essas características que nós estamos estudando aqui, tinham escrito o nome do Pai na testa e seguiam o Cordeiro para onde quer que vá, virgens são, não contaminados com mulheres. Tudo isso está relacionado com sua experiência na terra. Seria desnecessário dizer que lá no céu eles estão sem engano na boca. Então vamos entender o porquê que isso é mencionado à luz do 144 mil. Por que não diz eles não matam? Por que não diz que eles não cobiçam? Por que não diz que eles não adoram outros deuses, senão o Deus verdadeiro? Por que o 9º mandamento é especificado aqui, na descrição dos 144 mil? Tem uma razão. Vamos abrir em alguns textos que falam sobre essa questão de não ter engano na boca. Salmo 15, 2, a Bíblia diz o seguinte, a pergunta do verso 1, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Essa pergunta, ela está relacionada com a experiência dos 144 mil. Eles vão habitar no tabernáculo de Deus. E eles morarão no santo monte. Aqui se referindo, com certeza, no contexto espiritual. E no verso 2 a resposta vem. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Aí a última parte do verso. E fala a verdade no seu coração. Então a pergunta, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem estará no seu santo monte? Aquele que fala a verdade. Sofonias 3,14, aquele livro que fala sobre o dia da ira do Senhor, quando fala daqueles que vão subsistir a ira de Deus, fala que são aqueles que não têm engano em suas bocas. João capítulo 1, verso 47, Jesus ele falou assim de Natanael. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, de Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Alguém sabe o que é dolo? Culpa, crime, engano. A palavra dolo aqui é a mesma que é traduzida engano nas bocas dos 144 mil. Então, baseado nesse versículo, o que caracteriza um verdadeiro israelita? Aquele que não fala mentira. Agora, existem duas formas de não falar mentira. Existe a forma de não falar mentira de acordo com o pé da letra. E existe o não falar mentira no espírito da lei. Abraão, quando ele disse que Sara era sua irmã,
ele não estava falando mentira, ele estava falando a verdade. Mas a intenção de Abraão era de enganar Faraó. Então, a lei que sonda os corações e as motivações, ela penetra no fundo do coração e condena Abraão como mentiroso. Porque embora ele não tivesse falando mentira, a intenção dele em falar a verdade foi de enganar Faraó. Então, em relação aos 144 mil, nós não estamos falando apenas de guardar esse mandamento ao pé da letra. Estamos falando de guardar o 9º mandamento no espírito. Vamos voltar a Salmos 24. Estamos analisando a descrição, não tem engano em suas bocas. Em Salmo 24, verso 3, é mais uma passagem que se aplica mais aos 144 mil que qualquer outra geração que já viveu em toda a história. No verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Onde é que nós vimos os 144 mil? Em Apocalipse 14, 1, no Monte Sião. Com quem? O Cordeiro. Então, no capítulo 15, a pergunta, quem subirá no monte do Senhor? Aquele que não tem engano na sua boca, ou seja, aquele que fala a verdade no coração. Olha a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Nós já sabemos quem é, né? Os 144 mil. Olha o que diz no verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a quê? A vaidade, nem jura o quê? Enganosamente. Mais uma vez a questão de engano é reiterado. Por que será? Vamos analisar aqui essa expressão limpo de mãos e puro de coração. O que isso significa? O que é ser limpo de mãos? Ser limpo de mãos é não matar alguém, é não roubar algo de alguém, é não falar mentira, é não cometer adultério, no que diz respeito ao pé da letra. Mas agora, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é uma lei espiritual, uma lei eterna, imutável, que sonda não somente as ações, mas também as motivações, ela exige mais do que apenas mãos limpas. No juízo, você não vai poder dizer para Deus, Senhor, mas as minhas mãos estão limpas. Eu não matei fulano. Deus vai perguntar, mas o seu coração está puro para com ele? O que você pensa dele? O que você pensa e sente a respeito dele vai contar no dia do juízo. Porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar, você tem mãos limpas? Então pode entrar. Não, ele vai perguntar, você tem mãos limpas e coração puro. O que é ter mãos limpas? Guardar a letra da lei. O que é ter um coração puro? Guardar o espírito da lei. Abraão ficou com mãos limpas depois de ele ter falado para Faraó que Sara era sua irmã. Por que ele tinha mãos limpas? Porque realmente ela era sua irmã. Sara era irmã de Abraão. Mas ela também era sua esposa. E por ele não ter falado toda a verdade, sua intenção foi de enganar. E quando a intenção é de enganar, o coração deixa de estar o quê? Puro. Então ele foi considerado por Deus, naquela ocasião, um mentiroso. Agora, então, vamos aplicar tudo isso aos 144 mil. Eles não vão falar enganosamente, não existe engano em sua boca. Quando a Bíblia fala que não existe engano, com certeza ela não está se limitando a mãos limpas
ela também está se referindo a corações puros. Então, a pergunta seria, por que mencionar este mandamento no contexto da descrição dos 144.000? Vamos analisar a história do Antigo Testamento que corresponde com a experiência dos 144.000. Alguém sabe qual é essa história? Os 144.000, eles vão obter a vitória sobre quem? A besta, sua imagem, seu número, seu nome. E qual é o capítulo da Bíblia que está paralelo com a besta de Apocalipse 13? Daniel capítulo 3. Vocês lembram disso, né? Então, se a imagem de Daniel 3 e Nabucodonosor tem um paralelo com a besta de Apocalipse 13, e os 144.000 são os que saem vitoriosos sobre a besta, sua imagem, seu número, seu nome, então os 144.000 são o antítipo de quem no Antigo Testamento? Ananias, Misael e Azarias. Eles se depararam com um decreto de morte, eles tiveram que tomar uma decisão, e tomando a decisão certa, implicariam em um tempo de angústia. O fogo de Daniel 3 é um tipo de que no Apocalipse? As pragas. Deus esteve com os 3 hebreus no fogo, assim como ele estará com os 144.000 quando as pragas forem derramadas. Mas vamos então analisar a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles guardaram qual mandamento quando eles permaneceram fiéis em Daniel 3? O segundo, idolatria. Eles não curvaram, dobraram os joelhos diante de um ídolo. Certo? Os 144.000 vão guardar qual mandamento? Quarto. O sábado, né? A questão decisiva em Daniel 3 foi o segundo mandamento. A questão decisiva nos últimos dias é o quarto mandamento. Mas agora, vamos pensar bem. Qual outro mandamento Ananias, Misael e Azarias guardaram? Não darás falso testemunho. Por quê? Porque eles, de qualquer forma, não acreditavam que aquele ídolo era um Deus. Então, na realidade, no fundo, eles não obtiveram a vitória sobre a tentação de quebrar o segundo mandamento. Raciocinem comigo. Vocês são jovens, mentes pensantes. No fundo, quem é um hebreu que conhece o Deus de Israel, que conhece os 10 mandamentos, naquela situação não era uma tentação quebrar o segundo mandamento. Vocês estão entendendo? Qual era a verdadeira tentação? Quebrar o 9º mandamento. Por quê? Porque se Ananias, Misael e Azarias tivessem se ajoelhado, eles não estariam tendo a imagem de ouro de Nabucodonosor como Deus. Na realidade, no fundo, eles estariam enganando Nabucodonosor e os demais, levando-os a acreditar que eles estavam homenageando um ídolo que eles mesmos não consideravam ídolo. Vocês estão entendendo? Então, no fundo, eles obtiveram vitória sobre a tentação de quebrar o 9º mandamento. No fundo, os adventistas do 7º dia, que conhecem a Bíblia e que têm um conhecimento da importância dos 10 mandamentos, eles não vão ser tentados a acreditarem que o domingo é o verdadeiro dia de guarda. Isso não é uma tentação para o adventista. Tanto que hoje é muito difícil um adventista deixar a igreja para ir para outra igreja evangélica. Se ele deixa a igreja, o mais comum é ele deixar o cristianismo, porque
o adventista, ele não se convence que o domingo é o dia do Senhor. Você pode trazer os melhores argumentos dos melhores teólogos evangélicos. O adventista mais leigo sabe que o sétimo dia é o dia de guarda. Então, quando vem o decreto dominical, qual vai ser a tentação verdadeira para o adventista do sétimo dia? Fingir que ele está guardando o domingo. Fingir que ele está cooperando. Na realidade, ele está cooperando, mas ele está fingindo. Vocês lembram a diferença entre receber o sinal na testa e o sinal na mão? Então, quem recebe o sinal na mão, de fato? Os adventistas do sétimo dia, aqueles 19 entre os 20 que não estão preparados para terminarem sua história aqui na Terra, esses vão receber o sinal da besta na mão. Quando nós pensamos nessa realidade, que nenhum em 20, aí o número 144 mil se torna grande. Na realidade, eu fico até às vezes impressionado em ouvir alguns argumentos que os 144 mil, esse número não pode ser literal, porque é um número muito pequeno em comparação com 6 bilhões de pessoas. Mas 8 foi muito pequeno no dia do dilúvio. E 3 foi muito pequeno naquele dia, na planície de Durá. E 7 mil foi um número muito pequeno em comparação com o número de israelitas que existiam na época. 144 mil é um número grande. Só que não vai ser somente adventistas do sétimo dia que vão fazer parte dos 144 mil. Vocês sabem disso, né? Hoje nós temos a igreja visível, o mundo, e aqui está a igreja invisível. Quem hoje faz parte da nossa igreja que vai receber o derramamento da chuva serôdia e vai dar o alto clamor, chamando aos filhos de Deus que estão hoje em Babilônia, que são fiéis e andam em harmonia com a luz que têm, para sair? Estes que vão sair vão se unir ao povo de Deus. Durante esse momento não existe mais organização adventista, pelo menos não como nós a conhecemos hoje. Na realidade, vocês precisam entender que a Igreja Adventista, ela iniciou em 1844. A Associação Geral passou a existir em 1863. A primeira associação, a Associação de Michigan, 1860. O nome foi escolhido nessa época, mas a Igreja Adventista, o nosso movimento que hoje existe e hoje é organizado, existiu desde 1844. A organização ou a associação, as uniões, as divisões, a associação geral, não é a igreja, é a organização da igreja. A igreja, ela vai triunfar. O movimento que iniciou em 1844, ele vai até o fim. A organização não. Ela não vai subsistir o pequeno tempo de angústia que precede a lei dominical. Quando a chuva serôdia cair, ela vai cair não sobre uma organização, não sobre associações, uniões, divisões e associação geral. A chuva serôdia vai cair sobre as mentes daqueles que estão vivendo de acordo com a luz que têm. Estes vão dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. E este alto clamor da terceira mensagem angélica vai trazer ao movimento adventista, à igreja adventista do sétimo dia, não a organização, mas a igreja que agora estará sofrendo terríveis perseguições. Já não dá mais para ela existir como hoje ela existe, com a liberdade com a qual hoje ela trabalha. E agora haverá um terrível período de mortes dos fiéis. Só vai permanecer vivo
e fazer parte da igreja invisível 144 mil. Muitos vão morrer, tanto dos adventistas, como também daqueles que hoje estão em Babilônia, que vão ouvir o alto clamor, sair de Babilônia para se unir aos adventistas, aos guardadores do sábado, aos verdadeiros filhos de Deus, e durante esse período haverá mortes. Deus vai deixar vivo o número de pessoas de 144 mil. Mas, na realidade, não são somente os 144 mil que não têm engano em suas bocas. Na realidade, o número nós nem conhecemos de quantos vão receber a chuva serôdia, de quantos vão ouvir o alto clamor e sair de Babilônia, porque a maioria vão morrer. E 144 mil permanecerão vivos. Vamos abrir rapidinho em 1 de Pedro. Mais um texto que tem um paralelo muito claro com os 144 mil e essa característica de não ter engano na boca. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Antes de continuar, por que que este texto, que fala de Jesus como nosso exemplo, teria alguma ligação com os 144 mil? Baseado em Apocalipse. Onde é que em Apocalipse nós vemos Jesus como exemplo? Especialmente da última geração. Assim como eu venci. Lembra? A promessa de Cristo à igreja militante, à igreja de Laodiceia, à igreja adventista, aquele que vencer assim como eu venci. Então aqui, só nisso nós já temos um paralelo com a experiência dos 144 mil, porque Jesus, ele é exemplo para todos. Mas Jesus é especialmente o exemplo da última geração, que vai fazer aquela demonstração do poder de Deus e o que esse poder pode fazer na vida de um coração submisso. Verso 22, aí está mais um paralelo com os 144 mil. O qual, falando de Cristo, o qual não cometeu o quê? Pecado. Nem na sua boca se achou o quê? Engano. Então, Cristo teve essa característica. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Por que que Pedro está mencionando isso aqui? Em que contexto Pedro está enfatizando que Cristo é o nosso exemplo, que ele não cometeu pecado e que na sua boca não se achou engano? O verso 23. E aqui está outro paralelo com os 144 mil. Todos esses textos que nós estamos lendo se referem a Cristo. Mas a Cristo como exemplo, especialmente como exemplo da última geração. Verso 23. O qual, falando de quem? Cristo. Quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia ou sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Como é que isso tem paralelo com os 144 mil? O que o verso 23 tem a ver com a experiência da última geração? Está falando de Jesus aqui. Alguém sabe? Caráter, mas o quê? Sim, mas o quê? Sim, mas em meio de quê? Em meio à perseguição, ele revelou mansidão.
Essa é a experiência dos 144 mil. Eles não vão pecar. Em que sentido eles não vão pecar? Quando eles forem injuriados, eles não vão injuriar. Quando eles sofrerem, eles não vão ameaçar. Mas eles vão fazer o quê? Eles vão se entregar àquele que julga justamente. Então, quando a gente lê em Apocalipse 14, 5, em sua boca não se achou engano, e estão irrepreensíveis diante de Deus, esse texto, Apocalipse 14, 5, é praticamente uma repetição de 1 de Pedro 2, 22. Vê se vocês não concordam. Lê em 1 de Pedro 2, 22 e vê se você não está falando a mesma coisa. O qual não cometeu pecado, ou seja, irrepreensível, e nem na sua boca se achou engano. É a mesma coisa? Então o que Pedro está enfatizando aqui em relação a Jesus? Que quando Jesus sofreu, ele não retaliou. Quando Jesus foi maltratado, ele não quis vingar, mas ele confiou sua causa a Deus. É nesse sentido que os 144 mil são irrepreensíveis. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando que é mais difícil não pecar? Fala a verdade. Quando que é mais difícil não pecar? Quando o companheiro de quarto faz alguma coisa que não nos agrada? Quando a esposa ou o marido choca com nossas inclinações? Mas isso é fácil. Isso aí é andar com homens. Se andar com homens nós ficamos fatigados, como nós vamos correr com os cavalos? Sabe quais são os cavalos? A perseguição. O momento mais difícil de não pecar é em meio da perseguição. Porque a perseguição vai despertar em nós as piores reações. Agora, se hoje eu me irrito facilmente, perco a paciência com os meus companheiros, meu preceptor, preceptora, professor, chefe de trabalho, companheiro de quarto, se hoje eu não tenho domínio próprio, não consigo revelar o caráter de Cristo no dia a dia, com aqueles que não estão querendo me fazer mal, mas às vezes me irritam por uma coisa ou outra, o que nós vamos fazer quando vierem os cavalos? É isso que Jeremias fala. Vamos abrir rapidinho em Jeremias 12, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Vocês sabem que Jeremias aqui estava falando da crise vindoura. Qual era a crise vindoura nos dias de Jeremias? Babilônia ia invadir. Então, se naquele dia eles já estavam sendo levados a pecarem, o que eles iam fazer então quando viesse Nabucodonosor? Eles iam revelar o caráter de Cristo? Olha, pensam bem. A mensagem da reprodução do caráter de Cristo em nossas vidas não é uma fantasia, uma ilusão, é o padrão bíblico, é o Evangelho. Se o Evangelho é só uma teoria, de conhecer doutrinas teoricamente, trazer pessoas para a igreja, isso não deixa de ser o que outros aí fora estão fazendo. A nossa igreja, ela tem um evangelho que muda a vida, que tem objetivo, é um movimento ativo, com alvo, com direção. E a direção é o quê? Alcançar o padrão de Deus e preparar outros para alcançarem o padrão de Deus, para subsistir o dia de sua ira, que em breve se manifestar-se-á em nosso mundo. E a verdade é que
nós não refletimos o caráter de Cristo porque nós amamos demais o eu. Não tem outra explicação. Porque Gálatas 2:20 fala o segredo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não revelo o caráter de Cristo, é porque o eu está vivo. E se o eu estiver vivo, quando a perseguição vier, você vai fracassar. Deixa eu te falar uma coisa. A questão da prova final não é continuar guardando o sábado quando a lei dominical se estabelecer, não. Porque a vitória de Ananias, Misael e Azarias não foi só deixar de dobrar os joelhos, mas foi manter um espírito manso quando eles foram lançados na fornalha de fogo. A vitória de Daniel não foi só deixar as janelas abertas quando o decreto de Dario saiu, não. Foi ele ainda manter respeito pelo rei quando ele estava sendo levado para a cova dos leões. A vitória de Ananias, Misael e Azarias foi o respeito que eles ainda tiveram pelo rei depois de ter passado pela fornalha de fogo, e o rei falou, vem aqui, e eles foram. Agora, você acha que é só ser fiel até a morte, que aí eu vou herdar a coroa da vida? Eu vou guardar o sábado mesmo se eles me matarem? Se você acha que é só isso, não se engane, porque se você não demonstrar a mansidão de Cristo, aquela mansidão que Cristo demonstrou quando ele estava diante de Pilatos. Imagina só comigo Jesus com aquela coroa de espinhos, depois de terem cuspido no seu rosto e arrancado o cabelo. E aí quando Pilatos olha para Jesus, sabe o que o levou a concluir que ele não era um criminoso? Foi o rosto de Jesus. Sabe o que o rosto de Jesus, pingando de sangue, sofrido, revelava para Pilatos? Um caráter de alguém que não tinha em seu coração nenhuma maldade para com o próximo, embora ele tinha todo o direito. E aquilo despertou em Pilatos uma certa compaixão. Um homem que não tinha um pingo de sensibilidade no coração foi capaz de sentir pena de Jesus, porque o caráter de Cristo revelou o caráter de Deus. E aquilo foi a primeira vez em sua vida que ele se deparou com tanta luz. E a perseguição dos últimos dias vai revelar o que nós somos. Simplesmente. Se você acha que você vai para o céu só porque você professa o nome de Cristo, ou guarda o sábado, ou devolve o dízimo, você está muito enganado. É o caráter de Cristo reproduzido em seus filhos. Se você ainda não cultivou o domínio próprio, você deveria estar orando diariamente, Senhor, me dê domínio próprio. Se você ainda não venceu o apetite, deveria ser sua oração diariamente, Senhor, me ajuda a vencer o apetite. Sabe como que o apetite está relacionado com os 144 mil? Não pode comprar ou vender. Quem ainda não venceu o apetite não vai aguentar. Não vai aguentar uma dieta simples. Porque vai ser uma dieta simples. Igual o maná. Em circunstâncias extraordinárias, como o Israel no deserto, ou Elias durante a seca, ou quando ele fugiu, uma dieta simples. E você vê no deserto com Israel que quem não tinha domínio e vitória sobre o apetite, pereceu. Quem não tiver vitória sobre o apetite, deixa vir uma lei que diz não pode comprar e vender, e agora você tem que depender totalmente de Deus. Você acha que Deus vai enviar um passarinho ou vai fazer tofu
descer do céu, bem temperado, no tempo de angústia? Você acha que se Deus enviar um pão através de um passarinho, vai chegar maionese junto com esse pão? Se nós não tivermos condições hoje de andar com os homens, como é que nós vamos correr com os cavalos? Se os homens estão nos fatigando, o que nós vamos fazer quando os cavalos vierem? Se hoje, em terra de paz, nós estamos murmurando, o que nós vamos fazer quando nós chegarmos no Jordão? A última parte do verso 5, vamos voltar a Apocalipse 14. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vamos abrir em Lucas 23, 4 e 14. Alguns textos que ajudam a iluminar essa característica dos 144 mil. Lucas 23, 4 e 14. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa neste homem. Não acho culpa alguma neste homem. E vamos agora abrir no mesmo capítulo, verso 14. Disse-lhes, aqui é Pilatos falando: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa dais de que o acusais, acho neste homem. Vocês lembram a experiência de Daniel? Daniel capítulo 6, verso 4. O que diz? Que os inimigos de Daniel procuraram uma ocasião para lhe acusar. E quando eles não encontraram, eles tiveram que levantar ou criar uma acusação ou uma armadilha que traria uma acusação em relação à lei de seu Deus. O que é mais fácil? Estar sem culpa diante dos homens ou estar sem culpa diante de Deus? O que vocês acham? O que é mais fácil? Enganar os homens ou enganar a Deus? Enganar os homens, logicamente. Então, aqui, os 144 mil, a Bíblia não fala que eles são irrepreensíveis diante dos homens, não. Eles são irrepreensíveis diante de quem? De Deus. Me acompanhem. E é mais fácil ser irrepreensível diante dos homens ou diante de Deus? Dos homens. É mais fácil eu estar sem culpa diante dos homens do que diante de Deus. Por quê? Os homens, eles só sondam o quê? As ações, o exterior. Mas Deus, ele penetra o quê? O coração. Então aí eu pergunto mais uma vez, se hoje, diante dos homens, você não estar sem culpa, como seria então diante do tribunal de Deus? Por exemplo, no caso de Daniel, em todos os seus negócios não havia uma acusação, não havia um gancho. Ou seja, ele não estava de forma alguma culpado diante dos homens. Aí eu te faço a pergunta, se você nem diante dos homens se encontra sem culpa, como você então se encontra diante de Deus? E quando, no caso de Daniel, no caso de Jesus, aqui diante de Pilatos, estamos falando de estar sem culpa, são nas coisas mais pequenas do dia a dia. Você acha que Daniel, ele sobrefaturava notas? Você acha que Daniel, ele desviava recursos pela posição que ele ocupava, talvez a facilidade que ele tinha de se aproveitar? Você sabe que quando você ocupa posições de grande responsabilidade, as oportunidades de se aproveitar
de situações são mais fáceis. Vocês sabem, né? Agora, quando eles, lá em Daniel 6, fizeram um levantamento secreto para encontrar alguma culpa contra Daniel, vocês acham que eles não procuraram alguma inconsistência em seus negócios financeiros? Ou talvez até nas coisas mais simples, talvez procurar para ver se ele trabalhava o seu horário conforme estava descrito em suas atribuições, ou quem sabe chegar no trabalho na hora certa. Agora eu faço a pergunta: se nas mínimas coisas nós estamos manchados diante dos homens, como será então diante do tribunal de Deus, que não somente investiga as ações, mas também as motivações? Porque para Deus não é só você parar na luz vermelha, não. É parar na luz vermelha com a motivação certa. Que às vezes nós paramos na luz vermelha ou colocamos o cinto porque a gente vê o guarda. Então a ação é boa, mas a motivação é errada. Então até tudo bem diante do guarda. Tudo está bem, ele não vai nos multar, porque o guarda não sonda o coração. Mas Deus, ele sonda o coração. Vocês acham que isso aí é uma utopia? Ou isso não é uma realidade, é uma fantasia? Vocês querem ficar com a nova teologia mesmo? A graça basta? O perdão é o suficiente para eu chegar até lá e lá Deus vai me transformar milagrosamente? Ou vamos nos esforçar, não legalistamente, não de uma forma que venha desonrar a Deus, mas através da devoção pessoal, a comunhão com Deus, procurar permitir que Ele reproduza em nós o seu caráter. Porque limpas mãos e coração puro. E alguns de nós nem mãos limpas temos, muito menos um coração puro. O mínimo, o primeiro passo pelo menos, são mãos limpas, mas nem mãos limpas às vezes. Deus, Ele quer jovens nessa última geração que vai fazer uma demonstração que vai repudiar as acusações de Satanás. Jovens como Daniel e seus companheiros, que longe dos pais, longe de sua nação, com terríveis consequências diante deles, estiveram dispostos a serem fiéis até a morte. Bom, vamos então ver Apocalipse 14, verso 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, enquanto a besta recebe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, conforme nós vimos no capítulo anterior, a besta representando o dragão, que é Satanás, Deus tem 3 anjos que estão voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, o proclamando aos que habitam sobre a terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Então nós vemos aqui 2 poderes atuando no mundo, Satanás e Deus, formando 2 grupos, porque as atividades da besta, do dragão, do falso profeta, vai causar um ajuntamento de um grupo. Mas agora Deus também tem 3 anjos que estão proclamando o evangelho eterno a toda a tribo, nação, língua e povo. E através dessas atividades eles também estão formando outro grupo.
2 exércitos. Inclusive, nós já podemos aqui estabelecer um alicerce para o capítulo 16, a batalha de Armagedon. É um vislumbre. Armagedon, nós temos 2 campos, o de Satanás e o de Deus. Satanás vai congregar os seus súditos, o seu povo, o seu grupo, para a batalha final através do dragão, a besta e o falso profeta, que é os Estados Unidos. E Deus através da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Então nós temos aqui outro contraste em Apocalipse. A Bíblia fala de 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta, do falso profeta, para agregar o seu arraial. E Deus tem 3 anjos com 3 mensagens para agregar o seu exército. 2 exércitos para a grande batalha de Armagedon. Então, essa é uma pequena introdução às 3 mensagens angélicas. Então, Deus tem um anjo voando pelo meio do céu. Quando você vê um anjo voando pelo meio do céu, primeiro, anjo, um mensageiro. Na Bíblia, segundo Gálatas capítulo 4, verso 14, um anjo pode representar um ser humano que é um mensageiro do Evangelho. Isso de acordo com as palavras de Paulo, que se colocou como um anjo. Um anjo também é um símbolo de pureza, de dignidade, um caráter celestial. Então isso revela o alto chamado dos mensageiros que vão levar a última mensagem de Deus ao mundo para agregar o seu exército, para compor o seu exército. Também revela a urgência da mensagem. Eles estão voando pelo meio do céu. Eles não estão apenas caminhando pelas ruas, mas eles estão voando. Então é uma mensagem urgente. Existe alguma história que poderia ser comparada com as 3 mensagens angélicas do Antigo Testamento? Uma cidade ímpia que está prestes a ser destruída, um anjo que é enviado para advertir e resgatar aqueles que são sinceros, para que não sejam destruídos junto com o fogo que em breve será revelado do céu contra aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então essa é a mensagem, e foi urgente. E quando não teve outro jeito, os anjos arrebataram aqueles que eram fiéis, sinceros. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Gálatas 1, 6 a 10 fala desse Evangelho. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, nós vemos que este Evangelho, ele é eterno porque este mesmo Evangelho foi pregado a Abraão. Então ele não é um Evangelho que apenas existiu a partir da vinda de Cristo, mas é um Evangelho eterno. Vamos para o versículo 7. O primeiro anjo diz com grande voz, e cada frase é importante. Primeira mensagem angélica. O primeiro anjo, no verso 7, dizendo com grande voz, qual é a primeira declaração? Temei a Deus. A segunda, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, falando do juízo de Deus. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. São
4 declarações que, primeiro, servem como um contraste com o trabalho e a mensagem de Satanás. Se você voltar para Apocalipse 13, todo mundo está temendo a besta, consequentemente a Satanás, dando glória à besta, consequentemente a Satanás, e adorando a besta, e consequentemente Satanás. Então este anjo traz uma mensagem que está diretamente oposta àquilo que Satanás está apresentando. Agora, toda mensagem, ela favorece ou este evangelho ou o falso evangelho. Todo falso evangelho leva à adoração à besta no final. Não existe meio termo. Ou minha teologia, minha pregação e meu exemplo como servo de Deus vai levar as pessoas a temer a Deus, dar-lhe glória, reconhecer que nós estamos vivendo na hora de seu juízo e adorá-lo como único e verdadeiro Deus, ou minha teologia, meu sermão, meu exemplo vai levar pessoas a se prepararem para a adoração à besta. Não tem meio termo. Agora, vamos então entender o que é temer a Deus, o que é dar-lhe glória, o que é viver reconhecendo que estamos no dia, na hora de seu juízo. Como adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus. Vamos abrir em Gênesis 22. Estamos analisando temer a Deus. Gênesis 22. Verso 12. O que é temer a Deus? Diz assim: então disse, quem está falando? O anjo do Senhor. Mas não só o anjo do Senhor, o próprio Cristo disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse texto fala muito sobre temer a Deus. Vamos entender a história. Deus pede de Abraão algo que revelaria ao ponto que ele estava disposto a ser fiel ao seu Deus. Quando Abraão leva o seu filho para o monte Moriá e coloca seu filho sobre aquele altar e com toda sinceridade levanta a faca para o sacrificar, aquilo foi uma demonstração para o universo da fidelidade de Abraão a Deus. Quando o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, revela: agora sei que você teme a Deus, Jesus não estava dizendo: agora eu sei que você me obedece, agora eu sei que você me ama, porque Jesus já conhece o coração. Jesus estava dizendo: agora, diante do universo, eu posso te reconhecer como um filho meu que me ama e me teme. Isso foi uma demonstração de Deus para o universo da fidelidade de Abraão. No verso 1 de capítulo 22, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Por que que Deus tem que provar alguma coisa? Quando eu falo, experimenta aqui esse pão, prova. Você tem que provar porque você ainda não sabe o que está naquele pão. Mas Deus, Ele não precisa nos provar para Ele descobrir o que está dentro de nós. Tem vários textos na Bíblia que falam que Deus nos prova para descobrir o que está no nosso coração. Deus precisa de me provar para saber o que está no meu coração, sim ou não?
Por que então ele prova? Para os mundos não caídos e os anjos não caídos. Além de ser uma experiência que possa desenvolver nossa fé, as provas, assim como no caso de Jó, é uma oportunidade de Deus declarar para o universo de forma visível: este me teme. Então, temer a Deus está relacionado com o quê? Fidelidade a Deus, mesmo se custar tudo que for mais precioso para nós. Vamos ler mais uma vez Gênesis 22, 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Por quê? Agora sei que temes a Deus. Porque o fato de você ter levado seu filho para o Monte Moriá e ter o colocado no altar e ter tido toda a disposição de o sacrificar é uma demonstração que você me tem como número 1 em sua vida. Agora sei que temes a Deus. A primeira mensagem angélica começa: temei a Deus, não temei aos homens, temei a Deus. Não coloque suas prioridades acima de Deus, temei a Deus. Mas além disso, temer a Deus também está relacionado com outra coisa. Êxodo 20, verso 20, diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais. Você vai ver aqui uma aparente contradição. Não temais, Deus veio para vos provar. Lembra que nós acabamos de falar de Deus provar? Deus ele não prova para ele saber o que está em nós, mas para quê? Para demonstrar a outros o que nós somos. Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, o temor de quem? O temor de Deus esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Parece uma contradição? Não temes. Deus veio te provar para que o seu temor esteja diante de vós. Deus quer que a gente teme ou não teme? Existem 2 temores aqui nesse texto. Tem o temor de ter medo de Deus e tem o temor de obedecer a Deus. O primeiro temor que Moisés menciona é o temor de não ficar com medo de Deus. O segundo tem a ver com o quê? A última parte do verso. O que o temor de Deus tem a ver? A fim de que não que pequeis. Então, temer a Deus está relacionado com deixa de pecar, obtenha vitória. Outro texto está em Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é o quê? Sabedoria. E apartar-se do mal é o quê? Inteligência. O que é o temor do Senhor, segundo esse texto? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Quando diz que o temor do Senhor é sabedoria, é igual eu dizer: a tua camisa é branca. Isso não quer dizer que é igual. É também uma descrição. Então, o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. O que é o temor do Senhor? Apartar-se do mal. A palavra é não quer dizer que é. Como dizer, esse quadro é grande. A palavra quadro não significa grande. Eu estou apenas descrevendo o quadro. Então, quando diz o temor do Senhor é sabedoria, ele está dizendo é sábio ter o temor do Senhor. Aí ele repete a mesma expressão com outras palavras. Apartar-se do mal é inteligência. Então, sabedoria é igual a inteligência. E o temor do Senhor igual a apartar-se do mal. Outras passagens, se vocês quiserem anotar, sobre o temor do Senhor. Deuteronômio 6, 2... Deuteronômio 10, 12 e 13,
Se quiser, você pode procurar na concordância, tem várias só em Provérbios. Mas, vamos para o próximo. Dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Como é que nós damos glória ao Pai? João 15:8. Nisto meu Pai é glorificado, que deis o quê? Muitos frutos. Okay? Então nós glorificamos a Deus quando nós damos fruto. Mas o que é fruto? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, fé, tudo isso. Então, o que é dar glória a Deus? Refletir seu caráter. Dar glória a Deus é refletir seu caráter. Como é que nós podemos, então, dar glória a Deus? Romanos 4:20. Para eu poder dar glória a Deus ou refletir seu caráter, é necessário o que Paulo diz aqui em Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Então, quando nós demonstramos ou temos fé inabalável, nós estamos capacitados pela fé de dar fruto, ou glória, ou refletir o caráter de Cristo. Pois é vindo a hora de seu juízo. Aqui nós estamos falando de um juízo pré-advento. Por que ele é pré-advento? Porque nesse capítulo, logo depois das 3 mensagens angélicas, segundo o capítulo, se nós seguirmos a cronologia, logo vem a segunda vinda de Cristo. Também Apocalipse 22, verso 11 e 12, nos mostra que quando Jesus voltar, ele já tem consigo o galardão. Isso revela que a decisão de quem vai receber qual galardão é tomada antes do advento de Cristo, segundo advento. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Com o nosso conhecimento de Apocalipse 10, que o livro pequeno é o livro de Daniel, e não somente o livro de Daniel, mas especialmente a profecia do livro de Daniel, que foi selada até 1798, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que apontava para a purificação do santuário celestial, ou seja, o dia antítipo da expiação, o juízo investigativo. Estamos aqui falando do juízo investigativo que iniciaria a partir do ano 1844. Alguns textos para falar sobre o juízo. Eclesiastes 12, 13 e 14, não para provar que esse juízo começa em 1844. Isso aí nós já fizemos em Daniel 8 e em Apocalipse 10. Mas textos que falam mesmo sobre o juízo, 1 de João 4,17, 2 de Coríntios 5,10, Atos 17, 31, Atos 24, 25 e Apocalipse 22, 11 e 12. E adorai aquele. Estamos ainda na primeira mensagem. Adorai aquele. Adorai a Deus. Por que adorai a Deus? É claro que nós temos que adorar a Deus. Mas por que a primeira mensagem angélica fala que nós devemos adorar a Deus? Porque existe outro, especialmente durante este período, que está competindo com Deus no que diz respeito à adoração. Na realidade, sempre existiu alguém que esteve competindo com Deus para receber adoração e homenagem dos seres criados por Ele mesmo, que é Lúcifer, desde sua queda. Mas especialmente antes da volta de Cristo, haverá uma batalha que gira em torno
da adoração. Quando nós chegarmos em Apocalipse 16 e estudarmos Armagedon, nós vamos entender que Armagedon não é, segundo os evangélicos e a teologia popular de hoje, uma batalha para um pedaço de terra na Palestina. Já pensou que coisa mais absurda Deus colocar no livro de Apocalipse, um livro que tem uma advertência tão forte contra a manipulação dele, que fala bem-aventurado aquele que lê, que entenda as profecias, e aí Deus vai, no final, falar de uma batalha que tem a ver com um pedaço de terra no Meio Oriente. É uma batalha que gira em torno de adoração. Nós temos dois poderes na terra, duas influências tentando conquistar a lealdade do homem. Então, o primeiro anjo, ele fala, adorai aquele. A segunda mensagem, ela fala, caiu, caiu a grande Babilônia. Por que caiu, caiu a grande Babilônia? Deus está falando através do segundo anjo que o sistema de adoração falso representado por Babilônia, a religião falsa, ela cairá e não vale a pena se aliar a ele. Caiu, caiu Babilônia, quando é proclamada essa mensagem, hoje nós devemos estar proclamando, é uma mensagem que fala, através da vida, o exemplo e as palavras, que não vale a pena viver para este mundo, não vale a pena adorar as coisas desse mundo, o eu, no caso o próprio Satanás. Adorai aquele. Aí a terceira mensagem adverte contra a adoração àquele que está competindo com Deus. Aquele que adorar a besta e sua imagem, este vai receber a ira de Deus. Então essas são as três mensagens angélicas resumidas. Agora, adorai aquele aqui, a linguagem, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, é extraída de Êxodo 20, verso 11. Nós não temos tempo agora, mas nós poderíamos hoje estudar, por exemplo, só sobre este quarto ponto da primeira mensagem angélica, sobre adorai aquele, os textos que revelam que durante toda a história alguém estava competindo com Deus no que diz respeito à adoração. A adoração é o ponto crucial. Claro, o sábado, mas logicamente o sábado está relacionado com a adoração a Deus. Porque sábado, domingo, no final, quando as questões ficarem bem esclarecidas, vai ser um sinal de lealdade ou a Deus ou ao homem. Um sinal de temer a Deus, quem é fiel ao seu sábado, quem glorifica a Deus sendo leal ao sábado, adorando a Deus no seu dia, ou temendo, adorando, se maravilhando após a besta ao receber o seu sinal. Essa é a questão decisiva. Vamos falar um pouco sobre Babilônia. A segunda mensagem angélica, a partir do verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Babilônia está relacionado com sistema de religião falsa. O vinho de Babilônia, as falsas doutrinas dos sistemas falsos de religião. E quando diz caiu, caiu, o povo de Deus, a partir de 1844, deveria proclamar esta mensagem: caiu, caiu grande Babilônia. Nós deixamos de pregar caiu, caiu Babilônia a partir do momento que nós adotamos estilo de música igual à Babilônia. Deixamos de ser verdadeiros à proclamação dessa mensagem quando nós adotamos o vestuário de Babilônia.
a teologia de Babilônia, a dieta de Babilônia, a educação de Babilônia. Pregar que Babilônia caiu não é somente expor a Igreja Católica como o anticristo da profecia bíblica. Isso não é pregar, caiu Babilônia. Eu preciso demonstrar na minha vida que eu acredito que ela realmente caiu e cairá. Quando diz caiu, na realidade ela não caiu, porque ela ainda existe, aparentemente ainda mais forte que Israel. Hoje, Babilônia é mais forte que Israel. Babilônia espiritual, Israel espiritual. Assim como antes da queda de Babilônia literal, quem era Daniel em meio daquele povo? Principalmente quando Belsazar estava no trono. Mas Daniel vivia já consciente que Babilônia caiu. Não porque o fato já havia ocorrido, mas porque era certo, porque a palavra de Deus havia declarado isso. É igual o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Jesus morreu? Que ano? 31. Mas quando que ele foi morto? Deus declara aquilo que não é como se já o quê? Romanos capítulo 4. Então, quando a Bíblia fala caiu Babilônia, está falando de um evento futuro. Mas nós vivemos como se já tivesse caído. Só que quando nós abraçamos Babilônia, quando nós buscamos aliança com Babilônia, quando nós buscamos favores de Babilônia, quando nós buscamos status com Babilônia, quando nós procuramos não ser considerados seita por Babilônia, quando nós desejamos ser considerados cristãos por Babilônia, nós não estamos demonstrando que cremos que Babilônia caiu. Sabe quando que Babilônia caiu? 1844. O que é Babilônia? Babilônia não é somente a Igreja Católica. Babilônia abrange todo o sistema de adoração que leva o nome de Cristo, mas que rejeitou oficialmente como organização a luz que Deus brilhou sobre o mundo cristão na época da segunda mensagem angélica. Babilônia caiu. Agora, isso não quer dizer que nós devemos ser rudes ou preconceituosos contra os cristãos de forma alguma. Na realidade, nós devemos demonstrar mais amor, porque Apocalipse 18:4 diz assim: sai dela, Babilônia, povo meu. Não estamos falando de pessoas, mas todo sistema religioso que guarda o domingo e que acredita na imortalidade da alma, especialmente esses dois pontos, a partir de 1844, constitui Babilônia. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de sistemas. Então, quando nós falamos sobre a denominação batista, nós não estamos falando do pastor ou dos membros da Igreja Batista, mas a denominação batista faz parte de Babilônia. A denominação presbiteriana faz parte de Babilônia. A Igreja Católica é a mãe de todos os sistemas que hoje constituem Babilônia. Então eu faço uma pergunta: por que eu deveria fazer mestrado ou doutorado em teologia, que é o estudo da palavra de Deus, em uma escola que pertence à Babilônia? Se o sistema que compõe Babilônia não consegue enxergar que o sábado é o 7º dia da semana, o dia do Senhor, e que quando nós morremos nós não vamos direto para o céu ou o inferno, se nem isso eles conseguem discernir, o que eles podem me ensinar que vai me capacitar para o ministério que vai me enviar para proclamar as 3 mensagens angélicas? Tem algum sentido isso?
Eu vou para Babilônia para estudar como pregar a queda de Babilônia. É possível? Isso hoje existe. Mensageiros que professam fazer parte do movimento das 3 mensagens angélicas, que é o movimento adventista do sétimo dia, a nossa igreja, que estudam nas escolas de Babilônia para receberem diplomas para poderem voltar para as escolas nossas para ensinar os nossos futuros pastores como serem mensageiros que vão proclamar a queda de Babilônia. Não tem sentido. A partir de 1844, o povo adventista, nossa igreja, recebeu uma mensagem de Deus. Ela está resumida nas 3 mensagens angélicas. Todas as nossas doutrinas, inclusive, estão resumidas nessas 3 mensagens. E uma delas é o conhecimento de que não existe mais luz nas denominações que compõem Babilônia. Isso não quer dizer, por favor, não me entendam mal, que Deus não tem suas ovelhas em Babilônia. A Bíblia deixa isso claro. Inclusive, isso faz parte do nosso trabalho, nossa missão de resgatar o povo de Deus que está em Babilônia. Mas a estrutura organizacional dessas igrejas, elas não têm o que nos oferecer. No Antigo Testamento, Deus ele não mandava os seus futuros sacerdotes, descendentes de Arão, Levi, para os heteus, os amonitas, os moabitas, para aprenderem a ser sacerdotes. Não existe isso. Essas nações tinham seus sacerdotes? Tinham. Mas existiam escolas dentro de Israel. Existia um sistema educacional já que capacitaria os futuros sacerdotes de Israel, para que eles não tivessem que buscar seu treinamento com os heteus, os heveus, os amonitas. O que despreparou a igreja de Cristo aqui na terra para que ela não reconhecesse o seu Messias? Alguém sabe a verdadeira história? Os sacerdotes, os teólogos da igreja foram enviados para Alexandria, no Egito. Isso antes de Cristo. Aquele período entre Malaquias e João Batista, o que realmente corrompeu a igreja e a despreparou para o primeiro advento de Cristo foi enviar seus teólogos para Alexandria. Alexandria era a escola mais prestigiada da época. Isso causou a ruína da nação judaica. Fez com que no ano 34 ela fosse rejeitada como povo de Deus. Então, essa é a mensagem de Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vamos para o verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo. E agora, tudo isso que está aqui nas 3 mensagens angélicas constitui a verdade presente para esta geração. De 1844 até o fechamento da Porta da Graça, o que é a verdade presente está aqui dentro. Assim como nos dias de Noé, o que era a verdade presente? Está vindo um dilúvio. Une-se comigo na preparação dessa arca. Vamos nos salvar da destruição vindoura. Nos dias de Ló, qual era a verdade presente? Vamos sair de Sodoma, vamos sair de Gomorra, porque Deus em breve destruirá. Nos dias de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos dias dos apóstolos, depois da ressurreição, Jesus Cristo está vivo, essa é a verdade presente. Existem muitas verdades na palavra de Deus, muitas verdades preciosas, mas esta é a verdade presente. E especialmente a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, ela envolve a mensagem de saúde, ela envolve a mensagem de justiça pela fé, ela envolve a mensagem do verdadeira guarda do sábado, e ela é a advertência mais solene que já foi registrada na Bíblia.